Saudações, aqui é o Paulo Coroa de Maceió. Mais um vídeo falando sobre o pastor Júlio César. É impossível deixar de falar do pastor Júlio César por um simples motivo de que ele dá motivo para isso. O pastor Júlio César dá motivo para as pessoas não parar de ficar falando mal dele, do seu comportamento. Eu estava assistindo um vídeo aqui em que mostrava um culto na igreja dele de 7 de março, sábado agora, 7 de março de 2020, onde ele fazia suas operações. Tinha uma senhora que estava quase cega, não enxergava um palmo diante do nariz e de repente saiu enxergando tudo. Não podia caminhar porque todas as juntas doíam. De repente a mulher até corria por dentro da igreja. Queria uma senhora velhinha, boa de estar em casa, né? Debaixo dos seus lençóis ou fazendo tricô, estava ali se submetendo ao ridículo. Entendeu? E tudo isso sob a orientação do seu Júlio César. Ele falou sobre muita coisa. Ele fala de uma maneira tão convincente que dá a entender que ele está falando com sinceridade de coração. Então, além dessa mulher, teve outras pessoas que foram curadas. Uma quase cega ficou enxergando bem. A outra que sentia dores, tantas dores foram embora. Agora, ele costuma sempre pegar essas senhoras idosas, sair com ela passeando pela igreja, enquanto as pessoas entoam hinos, acaricia o rosto da mulher, beija a mulher, entendeu? Pega na mão dela, faz afagos, como se quisesse conquistar aquela senhora pela simpatia. Pela simpatia. Então, aí Júlio César falou sobre muitas coisas, falou inclusive sobre o namoro. Disse que as garotas de hoje, com 13 anos, já são prostitutas, se prostituem com facilidade, né? E muitas vão para os cultos, para as vigílias, dizem que vão para a vigília. As irmãs vão para a vigília, mas não, vão se prostituir, vão fazer sexo anal com os seus namorados. Isso foi o que ele disse durante o culto. Agora, aquilo representando tanto, com tanto ênfase, que ele estava defendendo uma causa, defendendo, como se estivesse defendendo a moral das pessoas, né? Defendendo o namoro. Agora, o que eu achei interessante é ele dizer que Deus condena o namoro. Deus não gosta de quem namora. Namorar é pecado. Beijar na boca é pecado. Beijar na boca é pior do que fazer sexo. Ele disse isso. Daqui a pouco eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem um bom pedaço do que ele falou sobre esse casamento. Pediu para as pessoas, quem de vocês namora aí? Alguns levantou a mão, mas parece que só tinha 3 ou 4 que namoravam, rapazes. Aí foi quando ele começou a falar sobre isso. Quer dizer, eu observando o rapaz ali, o pastor, eu observei que ele tem tudo que o Edir Macedo tem. O Edir Macedo não, me perdoe. O Valdemiro Santiago. Você observe bem direitinho, analise o comportamento do Júlio César, do pastor Júlio César. Ele tem os trejeitos. Ele tem os trejeitos que o Valdemiro Santiago tem. O tique que o Valdemiro Santiago tem. Os passos, o andar, o movimento são de Valdemiro Santiago.
Até a voz, o modo de falar é de Valdemiro Santiago. Quer dizer, ele copiou, e muito bem copiado, tudo quanto Valdemiro tem. Para mim, o Valdomiro, na minha opinião, é o ídolo dele. É o ídolo, o fã, porque ele copia todos os gestos que Valdomiro faz. Não precisa ser muito inteligente para notar isso, não. O modo de falar, as palavras quando saem da boca. Eu só sei o seguinte, que ele está se equiparando a Valdemiro Santiago. Eu fiquei de queixo caído observando isso. Não é a primeira vez neste sábado que eu observo isso, não. Eu já venho com isso há muito tempo para falar, mas estava faltando a oportunidade. E agora chegou a oportunidade que eu queria falar sobre isso. Agora, já que eu observei isso, tenho certeza que vocês também devem ter observado esse fato, dessa aparência, dessa coincidência que o Júlio César tem dos gestos do Valdemiro Santiago. Só está faltando para ele ser, segundo Valdemiro, ele usar um chapéu Panamá na cabeça. Brevemente ele vai aparecer com o chapéu. Olha o que eu estou dizendo. Agora, falar no culto que Deus condena o namoro, que beijar na boca é pior do que fazer sexo, e que as moças, quando diz que vão para as vigílias, vão para a casa dos noivos fazer sexo anal. Isso é um absurdo. Ele está com o quê? Com o Espírito de Deus ou com o Espírito do Satanás? Para pronunciar essas coisas assim abertamente diante de todas as pessoas. É por isso que a gente não deixa de falar mal uns dos outros. Não deixa de falar mal desse pastor aí, o Júlio César. Porque a pessoa abrir a boca para dizer a tolice que ele disse em púlpito diante dos poucos fiéis que estão na igreja dele, basta ser que durante os cultos esse homem grita, finge que está chorando, põe uma toalha no rosto, limpa o rosto e fica sacudindo os ombros enquanto está com a cara tapada. E a igreja lá aclamando, a igreja lá aclamando ele, né? Claro. Quando ele percebe que já deu a dose que foi completa, ele para. Aí muda o aspecto completamente. Aí segue para a igreja, desce do púlpito, vai para a igreja, andar de mãos dadas com as anciãs. Eu não sei, eu tenho a impressão que ele contrata essas anciãs, né? Porque as mulheres, elas nem parecem que são atrizes, não sabem nem atuar direito, coitada. Não sabe atuar direito. A naturalidade das velhas é quem trai o ato que elas estão fazendo. Compreende? A naturalidade delas é quem trai aquela encenação. Agora, ele tem muita espiritualidade formada por ele mesmo. Porque é muito natural hoje em dia as pessoas dizer que Deus falou com ela, Deus me disse, Jesus me disse. Jesus anda dizendo nada a ninguém, pessoal. Deus anda dizendo nada a ninguém. Deus, quando quer dar uma resposta, dá em verdade e em espírito. Ele não anda aparecendo em sonhos, nem no meio da casa, para ninguém. Porque é muito comum hoje em dia as pessoas dizer que Deus disse isso, Deus disse aquilo, e é moda. Ser visionário agora virou moda. Ter visões. Deus me deu uma visão assim, eu vou inventar uma visão também para ver se dá certo. Porque, na verdade, essas visões, eu acho que seja criada pela própria natureza da pessoa, né? Pelo próprio pensamento. É uma auto-revelação dele mesmo. Porque, na verdade, Deus não anda dando essas visões a ninguém, não.
E quando ele fala sobre os outros, ele fala com desdém, fala sem pudor, quer dar ensinamento a seus súditos, aos seus seguidores, dê com educação, dê com moderação, entendeu? Para que não sirva de escândalo. É o que está acontecendo na igreja do Júlio César. Aí ele pula, grita, berra, diz que aquela é uma igreja verdadeira onde o Espírito Santo habita. Eu vou passar o áudio para vocês ouvirem o que foi que ele disse a respeito do namoro. Prestem bem atenção. Ouçam bem o que ele falou sobre o namoro. Não pode. Quem namora aqui, levanta a mão. Tem um jovem ali, outro aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês namoram e beijam na boca, como assim? O corpo que você beija é seu? Como vocês podem beijar alguém que não é seu? Não casaram! O beijo é mais íntimo do que a relação sexual. O beijo é mais íntimo do que a relação sexual. Comprovado em ciência. Qual foi a ciência que comprovou isso? Porque existe uma grande diferença entre a relação sexual propriamente dita e um beijo na boca. Um beijo na boca se dá em qualquer lugar, dentro do ônibus, no cinema, nas praças, na rua, no ponto de ônibus. Ninguém vai fazer relação sexual nas praças, nos pontos dos ônibus, dentro dos ônibus, no cinema, não é verdade? Então, qual foi essa ciência que comprovou isso? Que o beijo é mais íntimo do que a pessoa ter uma relação sexual. Continue ouvindo. Beijar uma pessoa que não é sua. Um corpo que não é teu. Por que não casou? Então namoro é pecado diante de Deus. Namoro não existe. A Bíblia menciona que quando José e Maria se encontravam, eles eram noivos, viviam juntos porque era a lei da lei de Moisés, tomava o povo judeu e eles se respeitavam. Agora vejam só, ele usa José e Maria como exemplo de um casal perfeito, que não namoraram, mas casaram logo, não é? Mas veja só a diferença. Naquela época, como é que as pessoas se vestiam, como as pessoas se tratavam. Até o linguajar era outro, a grafia, a gramática era outra, né? O português era outro. As vestimentas eram outras, as mulheres se vestiam da cabeça aos pés, com aqueles roupões, cobrindo realmente até os pés. Os homens vestiam-se aqueles timões, aquelas túnicas, não é verdade? Mas isso, pouco a pouco, foi se modificando. Foi se modificando. Hoje as mulheres usam calça comprida, usam shortzinho acima do meio das coxas, mostrando totalmente o rego da bunda, não é verdade? Os seios quase à mostra. Então, está tudo revirado, está tudo perdido. Se for assim, ninguém vai para o céu, ninguém se salva. Só as irmãs. Por que as irmãs não continuam se vestindo dos pés à cabeça como se fosse uma burca? Burca é uma vestimenta lá das Arábias, da Arábia Saudita, não sei de onde, do Irã, do Iraque, onde as mulheres se vestem todas. Só deixam mesmo o lugar dos olhos, entendeu? Mas cabeça, tudo é envolvido com um roupão preto. Só os olhos é que pode ficar descoberto, que é para enxergar. Essa é a burca. Por que as mulheres não continuam se vestindo como antigamente? Aí está, pastor. Tudo muda, as coisas evoluem. Até o senhor está vestido com uma roupa atualizada, com a roupa do século XX. Por que não está de túnica como Jesus viveu? Se quer uma igreja assim tão pura, tão santa, vista-se de túnica. Faça como Edir Macedo faz.
De vez em quando estão na igreja para enganar, impressionar a plateia dele ali. Agora, se o senhor abrir a boca para dizer que o pecado, que namoro é pecado, e o senhor não casou, não tem sua esposa, não namoraram, como é que a pessoa vai casar sem namorar? Por correspondência, só se for pela internet. Vamos continuar ouvindo o pastor Júlio César falar alguma coisa. Ao ponto que quando o anjo disse ela está grávida, ele ficou ouvindo a barriga e falou, acho que caiu adultério. Até o Gabriel falou, não caiu adultério não. Não caiu não. Ela está grávida, mas não é de homem. Está errado. Até quando vamos ver, o casalzinho de namorinho na igreja louvando a Deus. Preste bem atenção. Vai louvar um pouco do inferno. O namoro não agrada a Deus. Não existe namoro na Bíblia Sagrada. Existe o noivado. E o noivado era santo. Ninguém se tocava. Hoje a noiva está beijando o noivo. Preste atenção. Senhor pastor, Preste atenção que ele vai dizer. Vai pro cinema. Preste atenção. Ai, pastor, ore por mim que eu vou dormir na casa do meu noivo hoje. A gente vai fazer uma vigília. Vigília da transa. Vigília da gozação do corpo. Vigília do sexo anal. Prestou atenção? As próprias irmãs da igreja dele, quando diz, pastor, nós vamos para uma vigília, ele começa a julgá-las, dizendo que é vigília do corpo, da gozação, vigília do sexo anal. Puxa! Esse homem está completamente louco. Eu não sei onde ele quer chegar com essas insinuações. Como é que a pessoa diz que a moça vão fazer sexo anal, diz que vão para a vigília, mas vão fazer sexo anal? Puxa vida! Vamos ouvir mais um trechozinho da barbaridade que ele fala. Essa é a vigília maligna. E vocês querem mentir isso diante do Espírito Santo? Até quando vocês endurecerão os corações? Até quando essa raça rebelde que tomou a casa de Deus colocará concílio de poder dentro da casa santa? É incrível, não é? É incrível como ele fala em santidade com tanta propriedade, como se realmente ele fosse um santo, um daqueles que fazem a vontade de Deus. Tudo quanto Deus ordenou, ele faz. Olha, eu vou dizer a você, a cabeça de um homem desse, dentro dela, deve ser assim como um túmulo. Porque os túmulos, a gente vê um túmulo, ele é todo caiadinho por fora, todo branquinho, bonitinho, mas dentro é só podridão. Não é verdade? Porque esse homem não pode ser um homem fingido para ganhar mais inscritos, mais admiradores, mais adeptos? Pode. É como ele faz me lembrar que o diabo conhece a Bíblia muito mais do que ele, do que eu, do que muitos. E ele conhece a Bíblia também. Entende? Ele parece-me assim um Satanás vestido de anjo, transformando-se em anjo de luz, como faz o Lúcifer, ainda nos dias de hoje, para enganar até os escolhidos. Isso é o que eu penso de você, Júlio César. Se eu estiver errado, me perdoe. Se algum dia você ouvir e ver esse vídeo, fique sabendo que se você não mudar os seus modos, o seu jeito, não tratar as pessoas com mais seriedade, com menos encenação, você vai ser um homem vitorioso diante de Deus e dos homens. Mas, por enquanto, para mim, a princípio eu quis confiar em você, a princípio eu quis acreditar em você, mas depois que eu assisti os 2 cultos seus, que por sinal são 4 horas cansativas que você faz as pessoas ficarem ali sentadas naquele banco duro, ouvindo o badalar da sua voz, os grunhidos que você faz, os pulos que você dá no púlpito, os urros, esperando aplausos da plateia, como se fosse um show. É isso que eu penso. E depois dessas coisas que você acabou agora dizendo nesse sábado, durante o culto, seu culto na sua igreja, eu fiquei ainda pior, sinceramente.
Eu sei que para você eu não significo nada. O que eu estou dizendo não tem a menor importância para você, porque eu também sou um homem rude, né? E se eu fosse um homem letrado, talvez até que você desse valor, você desse crédito ao que eu estou dizendo. Mas eu posso ser simples, humilde, caricato, mas as minhas palavras não. As minhas palavras são verdadeiras, entende? Não são mentirosas, não são hipócritas, porque eu odeio a hipocrisia, não gosto da hipocrisia. Sou como Jesus, não gosto de hipócritas, de fingidos, dissimulados. A pior coisa é uma pessoa dissimulada. Quando a gente pensa que é uma coisa, é outra. É como pessoas de duas caras. Você pode se apresentar da maneira que você quiser, porque isso aí é um livre arbítrio que você tem. Você pode encenar da maneira que quiser. O mundo é um teatro. Cada pessoa tem um modo de se apresentar nele. Não é verdade? Então, cada um escolhe um palco. Aquele escolhe um palco em determinado lugar e você escolheu o palco de uma igreja. O palco de uma igreja para fazer seus sermões, para fazer suas apresentações, seus chamariz. Mas, de qualquer maneira, se eu estiver errado, me perdoe, me desculpe. Mas é isso que eu penso de você. Vamos dar chance para você falar mais um pouquinho para o povo lhe ouvir. Até quando veremos essa face obscura de um cidadão chamado cristão que dá paz ao Senhor, mas com a mão cheia de pecado e imundície? Davi perguntou e ele mesmo respondeu: quem habitará no santuário do Senhor? Ele respira um pouquinho, o Espírito Santo visita ele e fala: tá, os puros de mão e limpos de coração. Está vendo? Ele citou Davi. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia fala. Era um homem de confiança, né? Mas Davi, depois de velho, traiu a confiança de Deus, entendeu? Ele deitou-se com a mulher de um dos soldados do exército dele, de um capitão de exército dele, Urias, chamado Urias. Ele viu a mulher tomando banho em um determinado jardim, não sei se era do palácio ou era da casa dele, que era contígua ao palácio, e desejou-a. O desejo de Davi foi tanto que ele procurou saber onde era que tinha, qual é o país, a nação que estava guerreando. E quando ele ficou informado disso, ele mandou que o marido da mulher, daquela que ele cobiçara, que se deitou com ela, fosse para a linha de frente guerrear. Por quê? Na esperança de que o homem morresse e ele ficasse definitivamente com a esposa dele. Quem imaginara que Davi ia fazer isso, um homem já idoso, né? E ele que é homem bonito, homem viril, homem forte, atraente, não pode estar com a cabeça cheia de caraminholas. E tudo isso aparentemente seja apenas ficção. Não é verdade? E Davi não deixou de ser, de adorar o Senhor Deus, de ser amado pelo Senhor Deus, mas só que ele teve o seu castigo, não ficou impune, não. Ele foi bem castigado pelo Deus Todo-Poderoso. Está escrito na Bíblia, não sei o que estou inventando, não. E ele também sabe disso. Então, por que ele não pode se esconder através desse versículo, dessa história, para também curtir fora do alcance da vista das pessoas, lá fora? Júlio César, a gente está acostumado, Júlio César, a julgar pela aparência, por fora, mas Deus vê o coração do homem, Deus penetra dentro dele, Júlio César. Então, quando você fizer seus cultos, pelo amor de Deus, modere suas palavras. Seja mais prudente no que você vai dizer, principalmente em relação às mulheres.
Porque nenhuma mulher gosta de ser insultada dessa maneira, como você as insultou nesse seu culto agora de sábado, 7 de março de 2020. Qualquer um pode pegar o seu vídeo no seu canal e observar que eu não estou mentindo, que realmente é você que está falando todas essas coisas que vocês ouviram aqui no meu canal. O áudio que eu passei do canal dele para o meu. Entendeu? Então era isso que eu queria saber, que eu queria dizer. E alguma coisa me diz que você está tentando se equiparar com Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago. Porque nada tem que tirar das suas manias, dos seus trejeitos, da sua posição, até o seu modo de falar, Júlio César. Lembra o Valdemiro Santiago. Até o seu modo de falar. A mesma coisa. Entendeu? Lembra o Valdemiro Santiago. Eu espero que depois desse vídeo, alguém que já pensava como eu, se manifeste e comprove o que eu estou dizendo. Confirme o que eu estou dizendo. Não é verdade? Pois bem, o que eu tinha de dizer já disse. Era isso que eu queria falar há muito tempo. E agora falei. E tenha cuidado com os milagres que acontecem aí na sua igreja. Você tenha cuidado. Eu estou já quase acreditando no que o André Albuquerque, ativo aqui de Maceió, diz sobre você. Quase. Ainda não está tudo. Mas eu estou quase crendo no que ele diz sobre você. Entendeu? Porque, na verdade, a coisa é muito diferente daquilo que a gente vê. Não é? É como Jesus disse, a gente vê o exterior, mas Deus vê o interior dentro da gente. Só Ele é quem penetra no nosso pensamento. Só duas pessoas existem que podem penetrar no nosso pensamento. Uma somos nós mesmos, porque a gente não pode se livrar dos maus pensamentos, não podemos nos livrar dos pensamentos. E o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, não é verdade? Ai, ai, é isso aí. Pois bem, Júlio César, eu só peço a Deus que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê mais capacidade para você vencer o maligno que talvez esteja tentando lhe enganar e tentando enganar os outros. Porque, na verdade, você é bem convincente, né, nos seus sermões. Você consegue transmitir para as pessoas mais simples uma verdade, Júlio César, que talvez não exista dentro de você. Agora, as pessoas que têm mais discernimento espiritual enxergam isso como se fosse uma armação diabólica. E talvez até você esteja sendo usado sem ter certeza disso. Ou talvez tenha certeza e está fazendo propositadamente, como Edir Macedo faz, como Valdemiro Santiago faz, como Malafaia, né? R.R. Soares, a Genoduque, até a pastora Sol já está envolvida com isso. Eles são tão ousados que tem até uma mulher aí que diz que é pastora. Não é a pastora Nadir, não. É outra, que as mulheres lavam os pés dela. Diz o ativo, aquele que eu esqueci o nome dele agora momentaneamente, o André Albuquerque ativo, que as mulheres estão pagando R$100 para lavar os pés dessa pastora e beijar os pés dela, como se ela fosse o quê? Uma santa, uma deusa. Se for mentira, fique no saco dele. Eu estou transmitindo o que eu ouvi ele dizer. Quer dizer, se for verdade, o povo que faz isso merece levar uma surra boa. Porque isso não é ingenuidade, não. Não é ingenuidade dessas pessoas.
que pega todo o seu dinheiro e dá para a igreja, para o pastor ficar ainda mais rico. Entende? Talvez seja essa a sua intenção, e aos poucos vai galgando o pedestal, primeiro degrau, segundo, terceiro, chegar até o topo da escada de onde você quer ficar. Agora tenha cuidado, porque quanto mais alto for, maior vai ser a queda. Entende? É isso que eu tenho para dizer. Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, que se gostarem, se não for inscrito ainda, subscrevam-se, dê aquele like gostoso e compartilhem. Canal do Paulo Coroa de Maceió. Aqui eu fico pedindo a Deus que abençoe a todos vocês, hoje, amanhã e sempre.